Bom dia, pessoal. Então, a gente volta ao nosso conteúdo, tá? Peço desculpas para vocês da semana passada, mas eu tive um problema de saúde que não permitiu que eu desse aula para vocês, por isso teve essa confusão que vocês tiveram que assistir a aula com o professor Douglas, mas nada que fosse gerar um problema para vocês, tá? Então, a gente vai começar hoje a conversar, continuar conversando, na verdade, sobre os computadores, o princípio do que a gente precisa saber para poder começar a programar em si, tá? A gente tem hoje que falar um pouquinho sobre hardware e software, então diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Bem simples, a gente vai falar um pouco sobre linguagem de programação, quais são os tipos, para que ela serve, esse tipo de coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre os softwares de programação, quais são os softwares que são utilizados normalmente em programação. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, tá? A nossa aula de hoje, então, na verdade, esse conteúdo desse slide ele é um pouco grande, eu acho. A gente vai provavelmente ocupar um pedacinho da aula que vem também falando dele ainda, mas sem problema, quando chegar nosso horário, a gente vai encerrar a apresentação e depois a gente toca a ficha, tá? Hardware e software, então. O que é o tal do hardware? Vamos começar pela parte do hardware. Ele não é muito o foco do nosso conteúdo, da nossa disciplina, tá? Mas o hardware nada mais é do que o equipamento em si. Então, tudo que é palpável é chamado de hardware. Então, o computador de vocês é hardware, notebook, o teclado, o mouse, todo e qualquer equipamento que estiver associado ao computador, ao processamento de dados que a gente chama, é chamado de hardware, tá? Inclusive equipamentos que não necessariamente são, vamos dizer assim, computadores, mais especificamente. A gente hoje em dia tem equipamentos de N tipos, então a gente tem geladeiras, tem televisões e por aí vai, tá? Que tem processamento integrado, que tem software rodando ali dentro, e eles também são chamados de hardware. Então, todo e qualquer equipamento físico é chamado de hardware, tá? Então, ele é a parte física do computador, então, e é um conjunto de aparatos, então, peças, equipamentos e por aí vai, que fazem o computador funcionar, tá? Tem um jeito que é um pouquinho mais legal, vamos dizer assim, dizer o que é hardware. Hardware é aquela coisa que quando dá problema, quando não está funcionando, a gente chuta. Tá? Então a gente tem a possibilidade de chutar, de bater no computador, que normalmente o pessoal fazia antigamente, quando paravam de funcionar. Eles começaram a dar tapa no computador para ver se ele voltava a funcionar. Quase sempre não voltava. E de vez em quando até estragava um pouco mais. Tá? E o que é o software, então? O software é todo e qualquer programa que roda ali dentro. Então a gente tem o sistema operacional, por exemplo, o Windows de vocês, o Linux, seja qual for o sistema operacional. A gente tem programas como é o Meet, como é o navegador de vocês e por aí vai. E tudo isso é considerado software, tá? Então, software é a parte lógica do computador, é a parte que foi programada por alguém para que a gente pudesse utilizar o computador de forma mais fácil, tá? O software é a manipulação de instruções, execuções, redirecionamentos, execução de atividades lógicas das máquinas. Então, eu tenho N softwares rodando aí dentro e todos eles jogam instruções para o processador que processa essas instruções e no final, então, ele gera um programa, alguma função, alguma coisa específica do computador de vocês, tá? A gente pode classificar os softwares em dois grupos, tá? Tem algumas pessoas que botam mais um ou dois grupos aí, mas eu sou adepto desses dois grupos, tá? A gente tem os softwares de sistema, então, que são os softwares que permitem que o usuário interaja com o computador, com as suas partes. Então, eu tenho lá sistema operacional, o Windows, por exemplo, o Linux, ou o Mac, seja o que for que você estiver utilizando. A gente tem os drivers, também são softwares de sistema, então aquele programinha que faz, por exemplo, a placa de vídeo funcionar, o programinha que faz o teclado funcionar, o mouse, por aí vai, tá? E a gente tem diversos outros softwares que também são chamados de softwares de sistema, que são esses softwares que fazem a gente conseguir utilizar partes do computador, tá? E a gente tem os softwares de aplicativo. Esse é um grupo gigante, tá? Por quê? Porque ele engloba tudo que é software que vocês botam no computador. Jogos, navegador,
sei lá, planilhas eletrônicas, por exemplo, Word, Excel, por aí vai. Então, todos os outros softwares que rodam em cima do computador são chamados, então, de softwares aplicativos, tá? Tem algumas pessoas que falam em software de desenvolvimento, software de programação, então tem N outros tipos de software, mas eu costumo separar eles em dois grupos, que é o software de sistema e o software de aplicativo. Sistemas são aqueles que fazem o computador funcionar, tá? Ou que permite que as peças funcionem de forma correta, e o software de aplicativo, então, é todo o resto. Tudo que for programa que rode em cima do computador, ele é um software de aplicativo, tá? E software, tá? Lembra que o hardware é a parte que a gente chuta? O software é aquela parte que a gente xinga quando não está funcionando. Então, quando a gente não tem como dar um tapa num software ou dar um chute num software, a gente só pode xingar, porque ele é uma parte não palpável do computador. Então, pensem que hardware é aquela coisa que a gente pode tocar do nosso computador, e software é aquela coisa que a gente não consegue tocar. A gente consegue visualizar até, mas tocar nem pensar, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de linguagem de programação. Basicamente, as linguagens de programação se dividem em dois grupos. A gente tem as linguagens de programação de baixo nível, tá? Que são linguagens mais antigas, que a gente hoje em dia não vê, não tem mais contato. E a gente tem as linguagens de alto nível, que são as linguagens que a gente utiliza hoje em dia, tá? As linguagens de baixo nível, elas usam instruções bem próximo à linguagem de máquina, tá? Então, a linguagem que a máquina consegue entender. E as de alto nível, elas tentam, vamos dizer assim, se aproximar da forma como a gente fala. Então, por exemplo, se eu quero escrever lá uma condicional, que a gente vai ver mais adiante, eu vou colocar um if lá, porque em inglês o C em inglês é o if. Então, eu tenho como escrever simplesmente da forma como eu falo, tá? E normalmente as linguagens, como a maior parte delas surgiu lá na parte dos Estados Unidos e um pouco na Europa, mas a maior parte nos Estados Unidos, elas são escritas em inglês, tá? Então, quando vocês vão escrever lá uma condicional, vocês vão usar um if. Quando vocês forem usar um loop, que é um outro tipo de dados, vocês vão utilizar um for. Então, todos eles são em inglês, tá? Então, não tem como fugir muito disso. Então, as linguagens de alto nível, elas tentam se aproximar ao máximo da forma como a gente fala. Então, se eu estou falando com vocês aqui, eu poderia, por exemplo, estar escrevendo uma linguagem de programação e botando mais ou menos como a gente fala, tá? E o Python, ele é uma das que tem mais alto nível, tá? Então, a gente escreve um código em Python muito mais próximo da forma como a gente fala do que outras linguagens, tá? Bom, linguagem de baixo nível, então, a gente tem duas linguagens principais, tá? Que é a linguagem de máquina, que é a linguagem que o computador entende. Ele não entende nenhuma das outras linguagens, tá? Então, se eu entrar com Assembly, se eu entrar com Python, com Java, com JavaScript, qualquer uma dessas linguagens, o computador não consegue entender, ele não consegue interpretar. Ele tem que ter algum software dentro do computador que consiga ler aquilo ali e transformar aquilo ali em código de máquina, tá? O código de máquina é esse aqui, ó. Basicamente são zeros e uns que o computador consegue interpretar, tá? Esses zeros e uns, eles são divididos em grupos de 8, tá? Sempre. Cada 8 bits, no caso, que a gente chama, cada 8 conjuntos, cada 8 númerozinhos zeros ou uns, eu tenho a correspondência a um caractere, tá? Então, aqui nesses zeros e uns que eu tenho nesse exemplo aqui, tá escrito a palavra AP, tá? Então, aqui, os primeiros 8 conjuntos é o caractere A e o segundo conjunto, então, é o caractere P, tá? Então, eu consigo, em cima disso, criar códigos, tá? Para o meu computador. Então, se eu quisesse programar alguma coisa em código, linguagem de máquina, que a gente chama, ou código de máquina, a gente deveria escrever esse monte de zeros e uns, e a gente consegue passar isso para o computador e interpretar e rodar o programa, ou rodar o que a gente pediu, a instrução que a gente pediu para ele fazer, tá? Então, ele é o tipo de linguagem mais primitivo que a gente chama. Lá, lembra quando a gente falou dos computadores, o ENIAC e aqueles caras lá de trás, eles só entendiam isso aqui. Então entrava 0, entrava 1, e isso era colocado lá no primeiro momento com os cabos no ENIAC, e depois nos computadores um pouco mais avançados, eles entravam com cartões perfurados. Aonde tinha o furinho era o 0, aliás, era o 1, e aonde não tinha o furinho é o 0. Então,
basicamente era isso que as máquinas entendiam. Elas entendiam se passou corrente elétrica ou se não passou corrente elétrica, tá? Então, isso é o básico, é o inicial do computador. A gente precisa saber isso aqui, como é que funciona esses zeros e uns e companhia limitada? Não, é só para você saber que esses caras existem e que o computador de você só consegue entender isso. Mas a gente tem outras linguagens, depois mais alto nível, tá? Que facilitam muito esse desenvolvimento. Imagina vocês terem que saber que, eu quero colocar um caractere A no programa, vocês terem que colocar esse conjunto de bits aqui. Eu quero colocar um P, terem que colocar esse outro conjunto de bits aqui. Quero colocar um número, e aí terem que saber a codificação de bits para cada um dos caracteres é humanamente impossível, tá? Por isso foram criadas outras linguagens, e o Assembly foi a primeira delas, tá? A primeira linguagem criada que elevou um pouquinho o nível, mas foi muito pouco, porque ela ainda é considerada uma linguagem de baixo nível, tá? Foi o Assembly. Ela veio, então, para tentar modificar a forma como eram utilizados os computadores, tá? Então, ela foi... tentou aproximar um pouco mais a coisa da forma como os seres humanos falam, tá? Só que ela é uma linguagem um tanto quanto complexa. Por quê? Porque ela muda de processador para processador. Primeiro, quem processa essas linguagens aqui, todas elas é o processador, tá? Então, a gente tem processadores que têm algumas instruções, tem outros que não têm, e é uma confusão, tá? A gente hoje tem duas principais fabricantes de processadores para computador, tá? Depois, para celulares, tem outras, mas para computador a gente tem duas, que é a Intel e a AMD. Tu pega um processador Intel, tu tem alguns comandos em Assembly, tu pega um processador AMD, tu tem outros comandos em Assembly, e aí tu tens uma atualização, por exemplo, eu tinha sei lá, um Atom, um processador um pouco mais antigo, e agora eu tenho um i5. São dois processadores de gerações diferentes, e nessa mudança de geração tem um monte de novas instruções ou outras instruções que são removidas, tá? Então, o Assembly ainda era muito próximo do código de máquina, porque ainda era muito próximo do que o processador podia fazer. E a gente tinha uma série de comandos que permitiam que a gente pudesse mexer nesse processador, ou nessa memória, ou seja, no que for no computador, tá? Utilizando, então, os códigos do processador, tá? Então, isso aqui tem um exemplo aqui, tá? Que eu estou usando o Move All 61H. Quando eu utilizava esse código, o que eu estava fazendo? Eu estava criando uma variável, tá? Que na verdade não é em Assembly, a gente não cria variáveis, a gente cria espaços em memória, tá? Lá no registrador do computador. Eu tenho um registrador AL lá e eu coloquei o valor hexadecimal 61 dentro desse registrador. E assim vai, é uma sopa de letrinhas, tá? Então, se eu quiser somar dois números, eu teria que colocar sum, o primeiro número, o segundo número, e passar qual é o registrador que eu ia armazenar o resultado. Era um monte de coisas que a gente ia utilizar, que ia sendo criadas nos processadores, permitindo que a gente pudesse executar novas funções, tá? Mas isso aqui ainda é uma linguagem muito de baixo nível, e, novamente, vocês não vão ver isso aqui. Quem for fazer depois, por exemplo, engenharia de computação, se for o caso, provavelmente vocês vão ter alguma cadeira de Assembly quando vocês forem trabalhar na parte dos microprocessadores, tá? Porque daí sim, vocês estão programando diretamente para o microprocessador, e aí a linguagem deles é o Assembly, tá? No nosso caso aqui, a gente vai passar reto dele, porque ele é só para vocês saberem que ele existe. E aí a gente tem as linguagens de alto nível, tá? Então a gente sobe o nível da coisa e começa então a escrever da forma mais próxima de como a gente fala, tá? E assim como nós temos vários idiomas, várias linguagens sendo utilizadas, que a gente tem português, inglês, espanhol, seja o que for, as linguagens de programação também têm... Arthur, deixa eu ver. Tá sim, Arthur. As linguagens de programação também têm diversos idiomas, tá? A gente tem, por exemplo, a linguagem JavaScript, a gente tem linguagem Java, COBOL, Python, C, C++, C Sharp, tem um monte, uma sopa de letrinhas esse negócio de linguagem de programação, tá? E cada uma delas é considerada um idioma, e cada uma delas precisa, em algum momento, chegar no código de máquina, que é aquilo que o computador entende. Porque não adianta eu escrever um código lindo, maravilhoso, se eu não conseguir fazer com que o meu processador e meu computador entendam aquilo ali, tá? Então, o que faz essa tradução, que a gente chama, do código que a gente escreveu
para o código de máquina, que é aquele monte de 0 e 1 lá que o nosso computador consegue entender, são ou os interpretadores, tá? Que são softwares que rodam dentro do computador, que conseguem ler o nosso código e criar o código de máquina que o nosso processador consegue entender, ou os compiladores, tá? Os compiladores são um pouquinho diferentes, eles têm uma etapa, antes de executar o código de vocês, ele tem uma etapa que ele lê todo o código e transforma aquilo ali em código. Não é bem o código de máquina ainda, mas é o mais próximo do código de máquina, para na hora de executar o programa, ficar mais fácil para ele, tá? Então, a gente tem essas duas formas de trabalhar com linguagem de programação de alto nível, tá? Bom, o que são, então, os interpretadores? Interpretadores são softwares que rodam dentro da máquina de vocês, tá? Dentro do computador de vocês, que conseguem ler o código que vocês escrevem e transformar isso em código de máquina, tá? Não é bem código de máquina, ele transforma em assembly, que fica mais fácil de ser executado depois, mas normalmente é uma linguagem de baixo nível, tá? Assembly é o código de máquina. Tem alguns interpretadores até que transformam em código de máquina direto. Não são todas as linguagens que são interpretadas, tá? Então a gente tem algumas linguagens que são interpretadas e outras que são compiladas, tá? Algumas linguagens interpretadas, então, a gente tem um JavaScript, que é interpretado, tá? Então, a gente tem que ter um interpretador, um software rodando na máquina que vai ler o código de vocês em JavaScript, vai lendo linha a linha, então ele lê a primeira linha, executa, traduz e manda para o processador. Lê a segunda linha, traduz e manda para o computador, e assim, para o processador. E assim ele fica linha a linha do código de vocês, tá? A gente tem o Java, então, que é uma linguagem interpretada. O Java ele é um caso especial, tá? Eu vou falar, quando eu for falar de compiladores, eu vou falar para vocês que ele é um caso especial. A gente tem o PHP, então, que é o mais utilizado hoje em páginas web, é o PHP, tá? A gente tem o Python, que a gente vai trabalhar. A gente tem o Ruby, que é uma outra linguagem. Tem uma infinidade de outras linguagens que são linguagens interpretadas, que é aquelas que a gente tem o software, então, que consegue traduzir isso em código de máquina ou mais próximo do código de máquina possível. E a gente tem, então, os compiladores, tá? Eles têm uma etapa prévia. Então, antes de eu poder executar um código que eu criei lá em uma dessas linguagens que tem compilador, que tem que ser compilada, eu preciso rodar o meu software, passar o meu programa por um compilador que vai ler esse meu programa todinho e criar, então, os mecanismos para facilitar a interpretação depois, tá? Então, as linguagens compiladas, elas são compiladas e interpretadas. A gente chama só de compilada porque para facilitar a coisa, tá? Mas ela é compilada no primeiro momento, ela é convertida numa linguagem mais próxima da linguagem de máquina e depois, na hora de executar, aí sim ele vem lendo linha a linha e interpretando aquilo ali e jogando pro processador, tá? Alguns exemplos de linguagens compiladas, então, a gente tem o BASIC, que foi uma das primeiras linguagens de programação que a gente tem. A gente tem o C, a gente tem o C++, que é outra, e a gente tem o Java de novo. Lembra que eu falei nas linguagens interpretadas do Java também? Pois é, o Java ele se encontra nas duas categorias. Por quê? Porque o Java ele é um caso especial, tá? Ele não é simplesmente uma linguagem de programação não é simplesmente um programinha que vocês têm que instalar na máquina de vocês que vai rodar uma linguagem de programação. Ele tem toda uma máquina virtual, que a gente chama, tá? Então ele tem um software ali dentro, quando a gente instala o Java, ele tem um software que ele não depende tanto do sistema operacional, tá? Ele cria uma camada de abstração de forma tal que ele consegue rodar, tá? Em qualquer computador, basicamente. Tanto que os celulares, os primeiros celulares que tinha, inclusive os que hoje rodam com Android, eles rodam uma modificação do Java dentro do celular, tá? Por quê? Porque ele é uma linguagem que tem essa camada de abstração que a gente chama de máquina virtual, tá? Ou virtualização. Ele cria como se fosse um computador, um hardware, vamos botar assim, virtual, em cima do hardware que a gente tem. Então ele não se preocupa tanto com o hardware que está instalado na máquina. Quem vai se preocupar com isso é a máquina virtual, e ela simplesmente vai pegar essas instruções, jogar para o sistema operacional que está instalado na máquina, para esse, então, fazer o que tiver que fazer.
tá? Então o Java ele funciona das duas formas. Eu posso simplesmente ir lá e rodar o meu programa em Java e ele vai interpretar linha a linha e fazer funcionar dentro do nosso da máquina virtual, ou eu posso pré-compilar o código Java, tá? Então eu faço uma compilação, ele cria arquivos, o Java interpretado é .java, o nome dos arquivos, e quando eu trabalho com Java compilado, ele cria um arquivo .javac, que a gente não consegue ler, porque já é bem próximo do código de máquina, e aí depois ele é interpretado, então, da forma como ele precisa. Então ele funciona das duas formas, tá? Outras linguagens não. Tá? O Python ele tem uma espécie de um compilador lá que torna a coisa um pouco mais rápida, vamos botar assim, para quem precisa de desempenho, mas ele, em 99% dos casos, não é utilizado dessa forma, justamente para evitar problemas, porque o Java ele é muito dinâmico, então quando tu cria um programa em Java, ele permite que tu consiga fazer alterações em tempo de execução, muitas vezes. Então, se tu compila, tu não consegue fazer essas modificações, por isso que não é dito como compilado, tá? Ele é mais interpretado mesmo. Ok? Até aqui? Tudo certo. Enquanto estou acompanhando. Beleza. Não se preocupe que, por enquanto, é só uma parte introdutória, tá? A gente vai entrar mais a fundo, realmente, na programação na próxima semana. Bom, softwares de programação. O que são os softwares de programação, então? Softwares de programação nada mais são do que todo e qualquer programa, tá? Que eu utilizo para desenvolver software, tá? Então eu utilizo um programa para desenvolver outros programas, tá? É o que a gente vai utilizar na maior parte das disciplinas de vocês, nas técnicas, pelo menos, aqui dentro do IF, tá? A gente tem os editores de código ou texto, tá? Que são editores de uso comum, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouquinho. A gente tem os compiladores, então, que a gente acabou de falar sobre eles. A gente tem os scrubbers, que tem uma função específica no desenvolvimento de software. A gente tem os linkers, que são utilizados junto com os compiladores, tá? A gente vai falar deles daqui a pouquinho também. A gente tem os interpretadores e a gente tem as IDEs, tá? Cada um tem a sua função específica, tá? O primeiro deles, então, é os editores de código ou texto. O que são esses editores de código ou texto? Por que eles são chamados de código ou texto? Porque normalmente eles são softwares que têm instalado nos sistemas operacionais ou nas máquinas que permitem essa edição de textos no computador, tá? No Windows, por exemplo, a gente tem um bloco de notas, tem um WordPad, então a gente tem uma série de programas que permitem que a gente trabalhe com textos. Só que se a gente criar um texto com uma formatação específica e na hora de salvar a gente utilizar uma extensão específica, a gente consegue criar códigos dentro desses programas. Então, se vocês forem no bloco de notas de vocês agora, criarem um programa utilizando uma codificação, uma forma correta de escrever o código, e no final, por exemplo, se você trabalha com o arquivo .py, automaticamente esse código, essa informação que vocês escreveram ali, se torna um programa Python, por exemplo. Então, a gente consegue fazer esses caras, esses editores de texto, se transformarem em editores de código, tá? Tem alguns que têm algumas funções específicas que auxiliam nesse desenvolvimento, nessa criação de programas, tá? Por exemplo, a gente tem hoje, tá? Estou falando de Linux agora, tá? A gente tem um software Linux chamado VI, tá? Que ele é um editor de texto Linux que tem por padrão a criação de textos livres. Então eu posso criar qualquer texto ali, qualquer coisa ali dentro. O VI ele tem algumas funcionalidades que a gente consegue, alguns plugins que a gente chama, que a gente consegue instalar nele, que ele consegue nos dar, por exemplo, o autocompletar. Então, se eu começo a escrever um código em Python, por exemplo, eu começo a escrever o nome de uma função, ele automaticamente vai tentar completar aquela função para ti, sem tu precisar escrever todo o nome da função, toda a forma de escrita da função. Então, isso é uma coisa que é muito legal nesses editores de código. Eles permitem que a gente coloque plugins ou outros programas em cima deles, que modificam o funcionamento, tá? E para isso, então, eles marcam, e além disso, eles marcam sintaxe. Então, se eu começo a botar lá um fora, ele começa a marcar o que é
cada uma das coisas. E quando eu boto uma variável, ele bota de uma cor. Quando eu boto um comando, um for, um if, alguma coisa do tipo, ele marca de outra cor. Então, consegue visualizar de forma mais fácil o código que está escrevendo. A gente tem a parte de refatoração, então se dá algum erro, ele marca onde que deu o erro para tu conseguir trabalhar depois, tá? Então, eles são softwares que não são feitos para o desenvolvimento de software, mas eles podem ser utilizados. Desculpa. E tem essa facilidade. Então, alguns deles permitem que a gente instale plugins nele que modificam o funcionamento inicial desse programa para que facilite ainda mais o desenvolvimento de software, tá? Se a gente for utilizar o bloco de notas, por exemplo, do Windows, ele não tem quase nada, tá, de facilitação do desenvolvimento, mas eu posso criar código dentro do bloco de notas, tá? Ah, mas e tem algum programa, algum editor de texto que fique mais fácil eu conseguir desenvolver software no Windows, por exemplo? A gente tem um programa chamado Notepad++, então mais, sinal de mais, que ele é o antigo Notepad do computador, tá, do Windows que tinha lá, só que ele foi modificado, então ele foi alterado para que a gente pudesse trabalhar com linguagens de programação. Quando a gente utiliza o Notepad++, então, ele permite que a gente utilize N linguagens de programação, e aí ele começa a dar o autocompletar, ele começa a dar a sintaxe da linguagem, ele consegue te ajudar na refatoração, ele não faz bem a parte de marcação do local do erro, mas ele começa a te mostrar onde tem erro. Quando tu está escrevendo o teu programa, ele já te mostra, ó, isso aqui está escrito de forma errada, então ele sublinha ali para te dizer que está errado. Então ele consegue te dar algumas melhorias do Notepad para que tu possa criar código, tá? Esses caras são utilizados? Sim, tem muita gente que utiliza, tá? Principalmente programadores mais experientes. Por quê? Porque tem algumas coisas ainda que são muito limitadas nesses editores de texto, tá? Justamente por eles serem editores de texto, eles não são especificamente criados para a criação de código, tá? Tem alguns plugins que permitem isso, como eu disse, tem algumas ferramentas que permitem tu melhorar esse funcionamento desses editores, mas eles não são IDEs, que a gente chama, tá? Não são interfaces de desenvolvimento bem ditas, tá? Se alguém quiser utilizar, pode utilizar. Na nossa disciplina a gente vai utilizar pouco, a gente vai utilizar mais o Google Colab, que a gente vai falar depois, tá? Mas para facilitar a vida, eles têm esses editores. Por exemplo, preciso fazer uma modificação rápida num código, estou num computador que não é o meu, eu não tenho um programa específico para rodar, preciso fazer alguma coisa, eu posso abrir o bloco de notas lá e modificar o meu código, por exemplo, de forma bem fácil, tá? Então, vocês conseguem fazer escrita de código mesmo em editores de texto comum. Bom, os compiladores, como eu disse para vocês, então, são softwares que rodam na máquina, que fazem, então, a conversão ou a tradução, ou seja, como vocês quiserem dizer, do código que vocês criam em linguagem de máquina, tá? Quando vocês criam essa linguagem de máquina, ela fica mais próxima, então, do que o computador entende, e num segundo momento, então, eu utilizo um interpretador próprio daquele código compilado e consigo executar aquilo ali mais rapidamente do que os sistemas interpretados. Nem todos, mas quase todos. O que são scrubbers, tá? Isso aqui são softwares, os scrubbers e os links, eles são softwares que não são tão utilizados, tá? Muitas vezes eles não ficam tão na cara, mas quando a gente utiliza as IDEs, eles estão incluídos ali dentro, tá? Eles têm, os scrubbers, eles são softwares que ajudam a escrever código, tá? Então são softwares que ficam rodando junto com as IDEs de desenvolvimento, tá? Que enquanto eu estou escrevendo, ele vai monitorando já, procurando erros, utilizando autocompletar, por exemplo. Eles ajudam a monitorar o código. Então, se eu estou executando um programa, ele está verificando o funcionamento do programa para trazer informações. Então, a gente tem softwares, por exemplo, que rodam com Python,
que ele monitoram valores de variáveis, objetos que estão na memória, erros em tempo de execução e por aí vai, tá? Então os scrubbers, eles são partes na verdade eles não são um software específico, mas eles estão inseridos em outros softwares que auxiliam nessa parte de desenvolvimento, tá? Então eu consigo, por exemplo, se eu vou utilizar Python, a gente tem o Spyder, tá? Que é uma IDE simplificada, e ela tem um scrubber que é muito porrada. Quando eu estou executando o meu programa em Python, ele vai me mostrando as variáveis e eu consigo verificar o valor que está atribuído a uma variável no momento que ele executou aquela linha de código. Eu consigo verificar quando ele fez modificação, quando ele fez uma exclusão de uma variável, quando eu rodei alguma parte do programa, ele vai especificando isso em memória e vai mostrando isso para ti. Então, tu consegue verificar o que está acontecendo em cada passo que tu dá no teu software, tá? Então, ele tem algumas ferramentas que são muito boas para o desenvolvimento e facilitam muito algumas coisas. A gente não vai utilizar o Spyder. Na verdade, eu tive ideia de utilizar o Visual Studio Code com vocês, mas eu vou acabar utilizando só o Google Colab, ou o Python Notebook, que a gente chama de Python Notebook, que é mais fácil para vocês, é mais fácil para mim. A gente tem o mesmo software rodando para todo mundo e aí não vai ter diferença, porque tem diferença. Quando a gente roda o Python no Windows e no Linux, a gente tem algumas diferenças, modificação de escrita de código e algumas coisas que tem que ser feitas diferente. Para evitar essas coisas, a gente vai utilizar então o software que o Google fornece para nós de graça e a gente vai aproveitar isso, tá? A gente tem os linkers, então, que eles funcionam junto com compiladores, tá? A maior parte dos compiladores hoje em dia já tem os linkers incluídas, que são programas que analisam o código de vocês e verificam, ele utilizou a biblioteca X, eu tenho que importar isso na hora de criar a compilação. Ele vai utilizar a biblioteca Y, eu tenho que importar isso no momento da compilação. Então ele faz essa verificação e linka então as bibliotecas que vocês utilizaram no desenvolvimento do código de vocês, muitas vezes sem... tem alguns compiladores, lá tem outros, tu tem que dizer lá que eu vou utilizar a biblioteca X e aí ele vai te dizer. Tem outros que só de tu chamar a biblioteca X, ele já vai lá e faz a linkagem automática. Ele viu, opa, ele usou a biblioteca X, eu preciso colocar a biblioteca X. Ele utilizou a biblioteca Y, eu tenho que importar a biblioteca Y. Então ele consegue fazer isso de forma automática. E outra coisa que os linkers fazem, eles verificam lá o código de vocês. Ele criou uma variável A aqui, por exemplo. Durante todo o resto do programa, vocês nunca utilizaram aquela variável A. Ele simplesmente vai lá e remove ela, porque ela não tem necessidade de estar ali. Então, ele consegue verificar essas coisas. Por exemplo, em outras linguagens, a gente vai utilizar o Java. O Java, tu tem que importar as bibliotecas que tu vai utilizar antes de utilizar elas. Se em algum momento tu dissesse, eu vou utilizar a biblioteca Z, e em nenhum momento tu usou essa biblioteca realmente no teu código, ele simplesmente vai lá e diz assim, não precisa disso para diminuir o tamanho do arquivo, tá? Então o arquivo compilado, ele é normalmente, 99% dos casos, ele é menor do que o arquivo que vocês criaram, justamente por causa dessas coisas. Ele verifica coisas que vocês não utilizaram, ou utilizei lá no começo, depois lá embaixo, quando eu for o resto do meu código inteiro, nunca mais usei aquilo ali, ele vai criar ali e no dado momento ele vai tirar fora para economizar recursos da máquina, tá? Então os linkers, eles têm essa funcionalidade de permitir que vocês, que o código de vocês fique mais enxuto e que quando vocês precisam de alguma coisa, ele esteja disponível no computador de vocês, tá? Então, os linkers, eles ficam vinculados, então, aos compiladores. Nos interpretadores, a gente não tem isso. O interpretador é em termos de execução. Então, ele vai ler lá, ele precisa da biblioteca X, ele vai chamar naquele momento a biblioteca X. Se o computador não tiver a biblioteca X, ele vai retornar um erro e parar a execução do programa, tá? Então, os compiladores, em teoria, eles são um pouco mais seguros, porque eu já tenho tudo previamente antes de começar a executar o nosso código. E aí a gente tem os interpretadores, então, que são aqueles que fazem a tradução de novo do código de vocês para o código de máquina, ou mais próximo disso possível. Só que eles são feitos em tempo de execução, tá? É o que a gente vai trabalhar, porque ele lê uma linha, executa aquilo ali, interpreta aquilo ali e manda para o processador. Próxima linha, vai lá, lê aquilo ali, interpreta, passa para o processador. E assim ele vem fazendo linha a linha do código de vocês. Então, a gente tem estruturas chamadas de seletores, comandos de seleção ou seletores,
que ele pula partes do código, tá? Então você verifica se uma condição é verdadeira, se ela for verdadeira ele entra aqui, se não for ele vai entrar lá embaixo. Então todas essas linhas aqui não são interpretadas, elas são puladas. Quando a gente vai trabalhar com compiladores, ele tem que ler todo o código primeiro para depois gerar o código executável, que facilita, que vai fazer esses pulos se for o caso. Então, utilizando interpretadores, a gente consegue, em tempo de execução, fazer esses pulos e voltar, se for o caso, de loops ou coisa parecida, tá? Então, eles fazem a execução do código linha a linha. Ele lê uma linha, executa aquilo ali. Lê outra linha, executa aquilo ali. E assim ele vem linha a linha no programa de vocês. Por isso que, na maior parte das linguagens que são interpretadas, se vocês criam uma variável, depois, utilizam uma variável sem criar ela ou criando ela depois, ele vai retornar um erro dizendo que aquela variável não existe, tá? Em compiladores, em alguns casos, eles conseguem, se eu utilizei uma variável e a criação dessa variável está embaixo, ele consegue modificar o código, lá os linkers e os softwares que fazem esse tipo de coisa, modificar o código para que essa nomeação da variável vá para cima e eu consiga utilizar ela, então, naquele momento de forma correta. E a gente tem as IDEs. As IDEs é a parte mais legal da coisa do software de desenvolvimento, tá? Ele é Integrated Development Environment. É um software, tá, que tem tudo para o desenvolvimento dentro dele. A gente tem N softwares, tá? Cada um deles voltado para uma linguagem, por exemplo, ou alguns que são multilinguagens, que trabalham com mais de uma linguagem. Eles têm funções específicas para cada um deles. E a gente tem softwares, então, que tem, por exemplo, se eu vou utilizar uma linguagem C, por exemplo, ele já tem o compilador dentro da IDE, que já compila o código e gera o executável para mim de forma mais fácil. Então eu tenho, essas ideias, elas são ferramentas, tá? Que tem um monte de coisa ali dentro que facilitam o desenvolvimento do software para vocês. Então eu posso criar, então, eu tenho funções de auto-preenchimento nas IDEs, 99,999% delas têm auto-preenchimento, que é um recurso básico hoje em dia, tá? A gente tem os editores de código-fonte, normalmente, tá? Normalmente não, eles são editores de código-fonte, tá? Então eles são feitos para criar código-fonte. Alguns deles permitem que eu crie texto, se for o caso, mas a maioria trabalha com código-fonte. Ele pode gerenciar conexões com o banco de dados, não são todos que fazem, todas as ideias que fazem, mas hoje em dia as melhores têm essa parte de gerenciamento de banco de dados integrada, então não preciso ter um outro software para mexer com o banco de dados, eu posso, dentro da própria IDE, fazer as modificações no banco que eu preciso. A gente tem sistemas de controle de versão, que é uma coisa muito interessante, que infelizmente a gente não vê no nosso curso, mas a gente tem software hoje que consegue, por exemplo, eu faço uma modificação no meu código, eu mando pro servidor, seja lá para onde for, e eu fico com versões do software. Eu criei e modifiquei alguma coisa no meu software e parou de funcionar. Eu consigo voltar para a versão que estava funcionando normalmente, subir ela para o servidor de novo e eu fico sem problema. Posso ter tempo para poder verificar o que foi o erro que causou aquele problema. Então, a gente consegue ter versões do nosso software salvas no computador ou no servidor, depende, se você for utilizar o GitHub, por exemplo, ele faz esse controle de versão, tá? Mas a ideia dele é justamente eu ter essas versões do software criadas para que, eu subi alguma coisa, estava funcionando muito bem, agora parou de funcionar. Eu consigo voltar para a versão que estava sem precisar desfazer o que eu fiz no meu código, tá? Eu simplesmente vou ali, carrego um comando, volto para a versão anterior, subo para o servidor e ele está funcionando de novo normalmente, tá? A gente tem depuradores, então, que conseguem verificar erros nos sites. A gente tem linkers, a gente tem scrubbers, a gente tem N programas, N coisas rodando ali que facilitam o desenvolvimento do código, tá? Então, as IDEs, elas são, hoje em dia, a mão amiga do programador, tá? A gente tem N, como eu disse, N IDEs funcionando, tá? Para nossa linguagem Python, a gente tem o Spider, que é uma ideia, ele é o mais simples de todos, ele é bem levezinho, não carrega quase nada e tem um scrubber, como eu disse para vocês, porradão, então eu consigo verificar as condições das variáveis e instruções em tempo de execução. A gente tem o PyCharm, que é hoje em dia uma das melhores IDEs que a gente tem em desenvolvimento. Ela só tem um pequeno problema, ela é paga e muito paga, tá? É bem cara.
tem uma versão gratuita, mas ela é muito capada, então não vale nem a pena. A gente tem o Visual Studio Code, então, que é a mais utilizada, tá? Então, por ser gratuita e por ter uma série de plugins que facilitam o desenvolvimento, é hoje a mais utilizada, tá? A gente tem o Spider, o PyCharm, o Visual Studio Code, a gente tem o IntelliJ, que é parecida com o PyCharm, mas tem algumas coisas que não funcionam da mesma forma, trabalha um pouquinho diferente. E a gente tem outras, tá? Tem diversas outras ideias, mas essas são as principais, eu acho que essas 4. Então a gente tem software que ajuda a criar software. Qual que eu utilizo hoje? Tá? Eu utilizava o PyCharm, tá, antes, que era uma ideia muito boa, tá? Ela tinha, há um tempo atrás, uma promoção, não é bem promoção, mas uma facilitação para estudantes que tu ganhava um ano gratuito para utilizar o PyCharm. E tu podia renovar isso enquanto tu estivesse estudando. Hoje em dia não pode mais, eles dão um ano só e depois tu não consegue renovar mais. Não sei se eles modificaram de novo, mas eu comecei a utilizar o Visual Studio Code e abandonei o PyCharm. Mas ele é assim, ó, excelente, tá? É uma ideia de desenvolvimento muito boa. Mas eu utilizo hoje o Visual Studio Code pela facilitação, como a gente trabalha com várias linguagens. O PyCharm só trabalha com Python, HTML, CSS em algumas coisas. Mas ele é bem limitado para outras linguagens. O Visual Studio Code, por ter essa vantagem de conseguir desenvolver com N linguagens, como a gente trabalha no curso com PHP, com C ou Python, a gente trabalha com JavaScript, então a gente trabalha com várias linguagens. O Visual Studio Code é bem mais simples, porque eu simplesmente carrego ele, instalo o plugin da linguagem lá, se eu trabalhar com Python, com JavaScript, com Java, com sei o que for, e ele está pronto para programar naquela linguagem. Por isso, eu tenho utilizado o Visual Studio Code. E aconselho que vocês utilizem também, porque ele é gratuito. Tem para todos os sistemas operacionais. Funciona, que é uma beleza. Tá? Então, a gente consegue trabalhar bem com o Visual Studio Code. Mas, na nossa disciplina, a gente vai trabalhar com outra coisa que eu vou falar depois. E vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho. Acho que até que vai dar em 1 hora. Achei que não ia dar, mas tudo bem. A gente tem algumas pesquisas que dizem que hoje já faltam pessoas habilitadas para trabalhar com TI, tá? Não tem uma coisa específica de programadores, eles falam TI em modo geral, tá? Mas a gente tem um déficit, vamos dizer assim, de pessoal em TI hoje no mundo, gerando em torno de 1 milhão e tantas pessoas que deveriam estar, poderiam estar trabalhando e que não estão porque não têm conhecimento de computação, tá? Tem uma pesquisa, então, internacional, que diz que até 2024, novas 420 mil vagas vão ser criadas na área de TI, tá? Nas mais diversas funções, tá? Eu vou mostrar para vocês quais vão ser as áreas que mais vão ser solicitadas de pessoal, tá? E tem uma expectativa de salário, vamos botar assim, tá? O quanto essas pessoas ganham. Só que tem um porém, que eu digo, principalmente na parte de programação, que o salário é mais baixo, que ali são salários pagos no Brasil, tá? E aquilo ali são programadores júnior. A gente tem júnior, sênior e... Como é que é o outro? Bom, no meu caso, são 3 níveis, tá? E vai subindo, então, a faixa salarial de todos eles. Eu só coloquei o do júnior ali porque é o que, quando a gente está entrando numa empresa, é o que a gente vai ganhar, então, para vocês saberem. E tem muita vaga de desenvolvimento, tá? Se vocês forem procurar em sites específicos de vaga de trabalho, vocês vão ver que tem, assim, ó, um monte de vaga de pleno isso, um monte de vaga de trabalho de programador, tá? E querendo ou não, a tendência é isso aumentar cada vez mais, porque cada vez mais a gente vai precisar de programas para fazer outras coisas funcionarem. Vou dar um exemplo para vocês. Até pouco tempo atrás, para fazer um café, tu tinha que
ferver água na chaleira, passar no filtro para poder fazer o café. Hoje a gente tem cafeteiras elétricas automáticas que fazem dos mais variados tipos de café, tá? Então, para fazer essa cafeteira funcionar da forma correta, tu precisa de um software rodando ali dentro que vai fazer, por exemplo, a medida da quantidade de água, quantidade de leite, quantidade de seja do que for, para fazer o café da forma que a gente toma, tá? Que a gente gosta. Então, para uma cafeteira a gente precisa de programador, para um computador a gente precisa de programador, para fazer um site a gente precisa de programador para quase tudo, tá? Então, uma das coisas que dizem que mais vai precisar de pessoal é a parte de programação, tá? Então, aqui a gente tem uma tabelinha, então, que mostra, então, na área de tecnologia, quais são as carreiras que mais vão solicitar pessoas, não necessariamente está na ordem, tá? Está numa ordem, não sei por que eles criaram assim, e a gente tem uma perspectiva de salário mensal para essas carreiras, tá? Claro que vocês vão ver que tem alguns que são valores bem mais altos do que outros, tem alguns que têm uma variação de valores muito grande, porque tem empresas que pagam pouco e outras que pagam muito, e não necessariamente esse máximo do programador que está ali, que é 4 mil, é o máximo, tá? Tem programador júnior que recebe mais do que isso, depende da linguagem que tu trabalha, depende de uma série de coisas, tá? Mas a gente tem essas carreiras, então, analista de segurança da informação. Hoje em dia, o que está mais em alta é a parte de segurança, tá? Porque a gente tem ocorrido muito problema de invasão de sistemas, de perda de dados, por aí vai. A gente tem uma parte, então, na parte de infraestrutura, bem pequena, tá? Principalmente na parte de cloud, ou de nuvem, que a gente chama. E depois a gente só tem a parte de software, tá? Então a gente tem ali engenheiro de software, arquiteto de software, gerente de projetos, cientista de dados e programador. Todas essas 5 áreas são específicas para a área de software. O que o cara precisa ser, então, o que o cara precisa ter para ser um engenheiro de software? Tem que fazer uma engenharia de computação, coisa parecida, que te dá um conhecimento maior para tu projetar software pensando em ciclo de vida, uma porrada de coisa que é incluída aqui, tá? Mas isso é uma coisa que tu demanda, então, um conhecimento maior do que vocês vão sair daqui hoje. Se vocês saírem daqui e forem fazer um curso de engenharia de computação e quiserem trabalhar nessa parte, inclui, então, parte de desenvolvimento ágil, tem uma porrada de coisa que entra aqui para ser engenheiro de software, tá? A gente tem os arquitetos de software, tá? Que eles são pessoas que são criadas para pensar num software, tá? Esse aqui, eu acho que tem uma perspectiva, isso aqui foi uma empresa que fez uma pesquisa de quais são as áreas que vão necessitar de mais gente, tá? Mas arquiteto de software, a perspectiva não é tão grande quanto o engenheiro precisa de muito, tá? E gerente e gestão de projetos, esse cara ganha muito dinheiro, mas trabalha um monte, tá? Normalmente eles têm 5, 6, 10 projetos para gerenciar e ele tem várias equipes para trabalhar em cima desses projetos. É muito legal, eu já trabalhei com essa parte de gestão de projetos, tá? Não recebi isso aqui, porque eu era servidor público não ganha tudo isso. Mas tu tinha parte. É muito legal tu conseguir gerenciar equipes e ver o que os caras estão fazendo e fazer eles funcionar da melhor forma possível, tá? Uma outra coisa que a gente está. Hoje em dia que a gente vive a era da informação, né? A gente precisa de muita gente para analisar essas informações que a gente tem. E esses caras, quem faz é o cientista de dados, tá? Então, eles são os caras que verificam os dados, analisam o que pode ser extraído daqueles dados, tá? E a gente tem, então, os programadores, que são os caras que vão meter a mão na massa, tá? Esses outros aqui, engenheiro, arquiteto, gerente e até o cientista de dados, eles são cargos mais alto nível, vamos botar assim. São cargos que tu tem que ser um programador num primeiro momento, começar a entender software, estudar como é que funciona o desenvolvimento de software para poder alcançar eles, tá? Então tu sai do programador e vai calcando na carreira, como a gente chama, subindo na carreira até chegar a ser um gerente de projeto e por aí vai, tá? Mas a gente começa com um desenvolvimento de software básico e vai subindo, tá? Além de trabalho formal, que é o que essa pesquisa pesquisou, a gente tem
N possibilidades de estágios também em programação, tá? Tem em Porto Alegre, que é aí perto de vocês, tem N empresas que trabalham com desenvolvimento de software, empresas grandes, tá? Não só em Porto Alegre, em São Leopoldo tem, ali na Unicinos também tem a DB Server, tem a TOTUS, tem uma série de empresas que trabalham com desenvolvimento e, pelo que eu sei, o salário que eles pagam ali tá bem, por isso que o estagiário é menos, tá? Mas para o programador tá bem próximo do teto, tá? Tá bem próximo dos 4 mil. E os caras trabalham, mas os caras trabalham bastante também, os caras desenvolvem bastante coisa ali, tá? Entre os programadores, quais são as linguagens de programação que estão sendo mais solicitadas neste ano, tá? Isso aqui foi uma outra pesquisa que eu peguei, que os caras pegaram todas as vagas que estão sendo solicitadas no site, lá em não mais de um site de vagas de programação, quais as linguagens que mais estavam sendo solicitadas. A primeira delas, HTML e CSS. Praticamente todas as linguagens que trabalham com web, tu precisa saber HTML e CSS, vocês vão ver isso em PI 1, depois no segundo bloco da nossa disciplina. Provavelmente, não sei se é a turma de vocês, mas eu vou dar uma dessas cadeiras de PI 1. JavaScript, então, que a gente também vai ver em PI 1, mas a gente vai ver uma parte mais básica do JavaScript, ele tem como expandir muito mais e utilizando outras coisas de JavaScript, melhorar o desenvolvimento, tá? O PHP, que vocês também vão ver no curso em PI 2 daí, o Python, que vocês vão ver agora, o C está voltando, o C é uma linguagem mais antiga, tá? Mas ela está voltando muito forte. Tá chegando no nosso horário, tá? O C está voltando muito forte, então, só falta esse slide aqui, daí a gente termina. Só vou terminar de falar. O C está voltando muito forte por causa de algumas coisas mais baixo nível que a gente desenvolve. Então, o C tem, principalmente trabalhando com outras linguagens. Então, por exemplo, o cara trabalha com Python, mas tem algumas coisas que são mais baixo nível que o Python não consegue alcançar. Então, tu consegue, utilizando o C, conversar com o Python e programar o que tu precisa. O Java continua sendo forte, tem perdido bastante espaço. O C++, que é uma linguagem de programação, é um C melhorado, vamos botar assim, tá? E aí a gente tem as linguagens então de mobile, Kotlin, Swift e Go, tá? São linguagens que tu desenvolve, então, aplicativos mobile. Não, o Go não. O Swift e o Kotlin são linguagens de mobile, e o Go é uma linguagem criada pelo Google para tentar fazer tudo, mas que não consegue fazer quase nada. Mas tem sido bastante solicitado, porque, como é uma das últimas linguagens que foram lançadas, ainda está um pouco na crista da onda. Algumas empresas tentam pegar essa crista da onda, por isso está sendo solicitado mais vagas em Go. Certo? Bom, alguém tem alguma dúvida rapidinho para a gente encerrar? Não, eu não tenho. Eu só fiquei feliz que tu mostrou onde a gente pode ganhar dinheiro. Foi bem interessante. Tem outras áreas que ganham dinheiro. É que isso aqui, assim, ó, eles fizeram uma análise de quais as áreas que iam ser. Eu falei no slide anterior que até 2024 vão ser criadas 420 mil vagas. Essas aqui são as áreas que vão ser criadas mais vagas, que eles dizem nesse estudo, tá? Não necessariamente serão criadas esse monte de vagas e não necessariamente terão esse salário tão alto, tá? Mas normalmente esses salários mais altos, eles são para coisas que não tem gente trabalhando, tá? Então, eu quero ser um gerente de projetos. Tu tem que estudar muito para ser um gerente de projetos. Tu tem que saber. Vou dar alguns exemplos aqui, algumas sopas de letrinha para vocês, só para vocês saberem. Tem que saber PMI, tá? Que é um método de desenvolvimento. Tu tem que saber o método de desenvolvimento ágil. Tem que saber um monte de coisa, cara. Tem um monte de métodos de desenvolvimento que tu tem que saber para ser gerente de projetos. Então não tem gente capacitada, por isso que os salários são tão altos, porque o cara que sabe fazer isso aqui, as empresas estão contratando de qualquer jeito, não quer nem saber, porque justamente é uma coisa que tem necessidade nas empresas e eles não tendo, eles estão perdendo dinheiro, tá? Sim. Bom, se ninguém tem dúvida, então a gente fica por aqui, tá? Na próxima aula, então, a gente vai começar a falar sobre lógica de programação. E aí, na semana que vem, aí sim, a gente começa a descer o cacete nesse negócio de programar e criar código. Certo? Certo, professor. Certo. Até a próxima aula aí. Até a próxima aula.
Tchau, senhor. Até a próxima aula. Tchau, até a próxima aula. Tchau, senhor. Até a próxima aula. Até.